Vamos fazer a leitura então de João, capítulo 11, dos versos 1 a 5, depois do 20 ao 23 e depois do 32 ao 36. Sem mais delongas, diz assim então: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. Agora os versos do 20 ao 23, diz assim: Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Agora o verso 32 ao 36 diz assim: Chegando ao lugar aonde Jesus estava e vendo, Maria, aqui a outra irmã, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Amém. Até aqui. Eu quero orar mais uma vez, irmãos. A gente depende da graça de Deus. Então, vamos pedir a direção mais uma vez. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, à luz da Tua Palavra, esse episódio tão marcante na história do cristianismo, em que o Senhor traz novamente à vida alguém que já estava morto, Lázaro ali, que a gente possa aprender a obra, aquilo que o Senhor nos ensina com esse episódio na vida de Marta, de Maria, porque eles são gente como nós, que dependem do Senhor, ó Pai, que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Muito obrigado, é o que oramos em nome de Cristo, mais uma vez, amém. Lembrando que nós estamos numa série de mensagens, encontros, esse é o tema geral, que a gente relata ou relembra alguns encontros que Jesus teve, e hoje é o terceiro encontro, digamos assim, né? A terceira mensagem. A Bíblia então relata diversos encontros marcantes na vida de Jesus. A gente viu, por exemplo, o encontro de Jesus com Satanás, foi a primeira mensagem. A gente viu, hoje especificamente, a gente vai ver o encontro de Jesus com 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E esses encontros podem, no primeiro momento, até parecer casual, mas, com certeza, esses encontros revelam algo muito especial. Esses encontros mostram como que Jesus se relaciona com a humanidade. A forma que Jesus trata as pessoas nesses encontros mostra como que Jesus trata o relacionamento comigo e com você. Então, quando você olha para Marta e Maria, por exemplo, e muito se veja também, porque é isso que Deus está nos mostrando, a forma que Ele se relaciona com cada um de nós. Então, de início, nós já notamos que existe uma grande proximidade de Jesus com aquela família. Você notou isso? Parece que Jesus era bem próximo àquela família. Aonde que a gente vê isso, pastor? Por exemplo, nós lemos, né, o verso 3, e lá Lázaro é chamado de aquele a quem amas. Aquele a quem amas. Essa é a palavra apontando para Lázaro. O termo no original aqui é utilizado só para dizer de alguém que era discípulo de Jesus. Então, esse a quem amas
normalmente só era aplicado a quem era muito próximo de Jesus. Talvez os 12 discípulos que caminharam com Jesus, mas aqui é utilizado para Lázaro. E convenhamos também, né, Marta e Maria pedem buscar Jesus. Então, eles tinham uma afinidade, eles tinham uma proximidade. Caso é, então, que Lázaro ficou muito doente. Maria e Marta mandaram, então, buscar Jesus, pediram para que Jesus viesse. Mas Lázaro, como vimos no texto, ele morre. Estava muito doente, não deu tempo de Jesus chegar. Quando Jesus chega, todos estavam de luto. Aliás, Lázaro já tinha sido sepultado, já há alguns dias. Aí que começa alguns pontos bem interessantes. Eu confesso que eu não tinha notado isso anteriormente, mas durante o preparo dessa mensagem eu falei, poxa vida, é um detalhe muito importante que faz toda a diferença. Por exemplo, é interessante a forma de trato de Jesus para com cada uma das irmãs. No verso 21, por exemplo, olha, com Marta, como que Jesus fala? Diz no verso 21, né? Senhor, aqui Marta falando para Jesus, né? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus chega, Lázaro faleceu, e Marta vai ao encontro de Jesus. Não confunda Marta com Maria. Aqui é Marta, ela vai ao encontro de Jesus e fala, Jesus, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a impressão que eu tenho é que Jesus quase que começa uma discussão com Marta. Porque pelas palavras, ou talvez pela forma que ela falou isso para Jesus, o que Jesus me parece entender é que Marta tinha falado assim, o senhor chegou tarde demais. Era para ter chegado um pouco antes. O coração de Marta parece que entra em desespero ou ele está sem nenhuma esperança. Poxa vida, Jesus, o Senhor demorou demais para chegar. O coração dela parece desesperado. E por que me parece isso? Pela forma que Jesus responde Marta, que é o verso 25 e 26. Jesus parece que pega Marta assim pelo ombro, sabe? Não está isso no texto não, tá? Isso é apócrifo. Mas parece que Jesus pega Marta pelo ombro e fala assim, Marta, olha, escute bem, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Não parece que Jesus dá um chacoalhão nessa e fala assim, Marta, você lembra de quem eu sou? Você lembra? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que morre, crendo em mim, ainda assim viverá. Isso para Marta. Depois de algum tempo, não muito tempo depois, vem Maria. Algum tempo depois vem Maria, outra irmã, e ela diz exatamente a mesma coisa que Marta. Mas a reação de Jesus é totalmente inversa à que ele teve com Marta. Ao invés de se colocar contra a tendência de tristeza de Marta, porque foi isso que Jesus fez lá atrás, né? Parece que Jesus quer rebater a tristeza de Marta e trazer esperança para ela. Com Maria não. Com Maria parece que Jesus, digamos assim, ele adentra na tristeza de Maria. Ele participa da tristeza de Maria. Ele se coloca à disposição para sofrer a dor com Maria. Por quê? Porque Jesus não repreende Maria. Ele participa da dor dela, e aonde que a gente vê isso? A gente vê nos versos 34 e 35. Olha quando Maria diz, né? Olha, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Jesus fala o seguinte para Maria agora, né? Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles, aqueles que estavam ali também, né? E diz na sequência que Jesus chorou. Jesus
chorou. Você percebe? São duas irmãs, a mesma situação para as duas, as mesmas palavras para com Jesus, no entanto, respostas tão diferentes de Jesus. Isso não é só um detalhe. A forma de trato de Jesus para com elas não é apenas um detalhe, eu creio, mas revela uma verdade ainda mais profunda do que simplesmente, Jesus é alguém que sabe se relacionar com o próximo. Não é só isso, é também isso. Aliás, Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos, Ele é o próprio Deus. Mas não é somente isso, tem algo mais profundo nessas linhas. Aliás, nós não podemos olhar para Jesus como se ele se fosse apenas um grande rabi ou simplesmente um mestre religioso pronto para suprir as nossas necessidades. Ele sabia da necessidade de Marta e Maria, mas ele não está ali simplesmente para suprir as necessidades de Marta e Maria. Porque o risco é quando ele não supre. Pode acontecer com a gente. Nós temos as nossas expectativas, temos as nossas lutas. O risco quando a gente acha que Jesus, Deus, ele é alguém só para satisfazer as nossas necessidades, o risco é quando isso não acontecer, o que a gente faz? A gente fica de bico com Deus. Né? A gente fica de mal com Deus, a gente acha que Deus não existe, a gente acha que Deus não está cuidando. Não mantenha relacionamento com Deus como se Deus fosse alguém que viesse simplesmente para nos tratar bem, para entender o nosso sofrimento e simplesmente nos dar aquilo que a gente acha que é necessário. Jesus, sim, ele nos conhece, ele nos acolhe, ele anda conosco, mas ele é muito mais que isso. Ele é muito maior do que isso. Aliás, ou Jesus foi uma fraude, ou Jesus viveu uma ilusão de alguém que achava que era Deus, ou Jesus realmente era divino. Pelo que ele falou aqui, ou Jesus é uma fraude, ou ele realmente é Deus, porque ele fala assim: eu sou a própria ressurreição e eu sou a vida. Ou ele é uma fraude, ou ele é o próprio Deus encarnado entre nós. Vamos seguir um pouquinho mais. Por que será então que Jesus se mostra tão forte no primeiro momento? Né? Não é isso? Ele se manifesta como o próprio Deus, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E no minuto seguinte, ele se mostra vulnerável. Né? Ele se mostra triste, ele chora. Por que será que Jesus fez assim? Exatamente porque Jesus, ele é ao mesmo tempo Deus, o verdadeiro Deus. Jesus é o verdadeiro Deus, mas ao mesmo tempo ele também é plenamente homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Lógico, falando de homem, menos no pecado. Ele não peca como nós, mas ele é como nós. Quando ele se encontra com Marta, nós temos uma evidência clara, então, da divindade e do poder de Jesus, porque, como já dissemos, ele fala: olha, eu sou a própria ressurreição e eu sou a vida. Mas isso não é a totalidade do que ele é mais do que isso. No instante seguinte, ele é tomado, então, pelo peso do sofrimento de Maria. À beira do sepulcro do próprio irmão, de alguém que ele mesmo amava. É assim, pois, Jesus também é plenamente humano. Aí você fala assim: pastor, tá bom. O que isso tem a ver comigo? Sabe o que tem a ver? Porque, apesar de Deus ser todo-poderoso, apesar de Jesus ser todo-poderoso, aquelas palavrinhas que a gente sempre ouve, que são reais, que a gente precisa entender sempre melhor: onipotente, onipresente, onisciente, né? Que vê tudo, que tem todo o poder e que nos conhece
Além dele ser esse Deus eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz, como nós lemos hoje lá na profecia dele está num grau absurdo em relação a nós. Apesar dele ser tão grande assim, ele também é um Deus conosco. Sabe? Ele conhece a nossa dor, ele conhece a nossa alegria, ele conhece aquilo que a gente passa, aquilo que a gente caminha. Ele não é um Deus distante, ele é Deus conosco. O Emanuel. Deus não é um Deus distante, mas é um Deus presente, que não apenas nos conhece muito bem, mas também sente o nosso sofrimento, sente a nossa alegria, sente os nossos desafios. Deus sabe aquilo que eu e você estamos passando. Deus sabia que Marta e Maria estavam passando, e Ele, no momento certo, age de uma forma ou da outra, mas em ambas Ele supre aquilo que de fato elas precisavam, assim como a nós. Jesus dá a Marta o que ela precisava. O que Marta precisava, gente? Marta precisava de um chacoalhão. Jesus fala assim, ó, não se desespere. Eu estou aqui. Tá, irmãos? Talvez isso é a palavra para nós hoje, é não se desespere. Eu estou aqui, eu sei o que você está passando. Tá? Eu sou a ressurreição e a própria vida. Para Maria foi isso mesmo. O que Maria precisava? Maria precisava de um abraço, das lágrimas de Jesus. Ele envolve-se com a dor de Maria com sinceridade e integridade. E ele só pode fazer isso porque, além dele ser o Deus Todo-Poderoso, ele também é um conosco. Ele também é 100% homem e ele é Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Sejamos sinceros, né? Todos precisam, ora de um chacoalhão e ora de um abraço de Deus. É ou não é verdade? Fala para mim se não é verdade. Às vezes nós precisamos ser sacudidos, por exemplo, por um amigo, por um familiar, por alguém que Deus envia e fala assim, olha, acorda, olha ao teu redor, veja o que eu tenho feito ao teu redor. Outras vezes a gente não precisa ouvir nada. A gente só precisa de alguém do nosso lado que chore conosco a nossa dor. Mas Jesus fez exatamente isso. E nós? Aí você fala assim, pastor, mas nós não conseguimos entender sempre quando alguém precisa de uma palavra, né, mais enérgica ou de um abraço, até porque a gente está sujeito à nossa personalidade. Note, tem gente que é mais dado à palavra, tem gente que é mais dado ao aconselhamento, tem gente que de repente é mais dado à oração, tem gente que é mais dado às vezes a dar conselho. Eu conheço pessoas assim, nós conhecemos, talvez nós mesmos sejamos assim. E outras pessoas são mais dadas a estar junto, a acompanhar, às vezes não falar nada, mas estar presente. Então nós estamos sujeitos também a cada personalidade, tá? Mas Jesus, ele nunca é forte quando ele precisa ser amável. Ele nunca vai ser amável quando ele precisa ser forte. Ele não é apenas um conselheiro perfeito. Ele não é apenas um conselheiro maravilhoso. Ele é a própria verdade de Deus para nós. Ele é a própria divindade encarnada no meio de nós. Ou, como você já deve ter ouvido, Jesus é o leão e o cordeiro. Jesus é o leão da tribo de Judá e ele é o cordeiro sacrificado na cruz por mim e por você. Apesar de ser o próprio Deus encarnado, olha que maravilhoso, Jesus nunca é pretensioso. Você nunca vai ver Jesus tirar proveito da natureza dele. Porque ele é Deus. O que ele tinha que chorar? Para quê? Mas ele se faz próximo a nós. Você nunca vai ver Jesus, por exemplo, não ser acessível a quem é mais excluído, mais distante, mais humilde. Ele se mostra acessível aos mais frágeis
ao mesmo tempo que ele não teme os poderosos. Quantas vezes Jesus bateu de frente com os poderosos, né? Ele é o Deus poderoso, sem deixar de ser sensível ao nosso sofrimento. É assim, pois, o Todo-Poderoso decidiu nos resgatar em nossa fraqueza. É assim que a gente chega, então, na parte final do texto, né? A nossa fraqueza está demonstrada na situação de Lázaro. Lázaro é o retrato da nossa natureza, porque o salário do pecado é a morte. E o que nós vemos ali? Nós vemos Lázaro morto. E o que nós vemos? Nós vemos Jesus adentrando na realidade da morte. E é fantástica a forma que Jesus reage a essa evidência do nosso pecado, que no caso, a morte. Os versos 37 e 38 diz assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Talvez a melhor forma para a gente entender aqui é se a gente desse uma olhadinha no texto original. A gente perde algumas coisas às vezes na tradução, porque o termo aqui para disse ele não é simplesmente ele falou assim, ó, tirem a pedra, ou olha, tirem a pedra. Não, o texto no original, a palavra no original, dá o sentido de Jesus ter esbravejado, gritado. Eu não vou gritar aqui, né? Vocês não vão achar que estou ficando doido. Não é o caso de Jesus lá de maneira alguma, mas ele grita, ele esbraveja e fala, tirem a pedra. Jesus fica intensamente incomodado àquele retrato. E certamente Jesus não grita com a família, não grita com aqueles que estavam lá. Jesus se enfurece contra a morte, contra essa triste realidade que é fruto do nosso pecado. Ele não diz, por exemplo, olha, morreu, é assim, conforme-se. Ele não fala assim, não, ele olha firme para o nosso pesadelo. Qual o pesadelo, pastor? O fim da vida. Quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde o amor, e ele fica furioso com aquele retrato do pecado da humanidade, retratado ali na situação de Lázaro. Pastor, mas o que isso significa? Significa um monte de coisa, irmãos. Primeiro, que o mal, a morte, não é resultado... Aliás, a morte e o mal são resultado do pecado. Não é ideia de Deus o mal nem o pecado, porque o mal e o pecado não agrada a Deus. O mal, a morte, não é resultado, aliás, não é resultado de uma iniciativa de Deus, mas resultado do nosso pecado. Não faz parte da ideia original de Deus. Deus não criou o mundo repleto de enfermidade. Deus não criou o mundo repleto de sofrimento. Deus não criou o mundo para que ele se acabasse em morte. Isso não é o projeto inicial de Deus. Deus não criou as coisas para que as coisas dessem errada, para que o mundo caminhasse da forma que muitas vezes a gente vê hoje. Muito do que nós colhemos é sim fruto do nosso coração duro para com Deus. Muito do que a humanidade experimenta é fruto das nossas escolhas, que Deus permite que a gente tenha. E mais, se Jesus viesse para esse mundo então, armado de ira e falasse assim, tá bom, todo mundo então que cometeu pecado eu vou julgar e eu vou aniquilar. Se Jesus tivesse vindo à terra armado de ira contra o mal, não contra nós, contra o mal, porque o problema de Deus não é conosco, é com o mal. Esse mal que às vezes nós alimentamos dentro de nós.
Não ia sobrar nem eu, nem você, nem ninguém aqui, ninguém. Por isso que Jesus não vem empunhalando a espada, mas com pregos, que ele deixa lá na cruz. O verso 44 fala, né? Jesus diz, olha, Jesus manda Lázaro sair e diz, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Essa nova realidade que eu e você experimentamos em Cristo, de pessoas que podem até estar com uma vida legal, mas distantes dos caminhos do Senhor. Então Jesus vem para nos resgatar, para nos colocar no caminho de Deus, que nem sempre vai ser aquilo que a gente exatamente queria, mas em todos eles Deus está conosco. Seja na alegria, na tristeza, no sofrimento, na perda, a gente ainda tem que lidar com a realidade do pecado, da morte, mas em todas elas nós temos a presença do Senhor e nós vivemos essa realidade que Lázaro vive aqui também, da ressurreição, do novo começo. Deus tem um novo começo para nós. Diante dos fatos, eu quero já concluir. Veja qual que é a conclusão que os judeus que estavam ali chegam. Eles estavam acompanhando tudo aquilo. Qual que é a conclusão que os judeus chegam? Está no verso 36. Está ali no meio do texto, né? Diz assim, olha. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Vejam como ele o amava. Aqui falando de Jesus em relação a Lázaro, né? Mas não é só de Jesus em relação a Lázaro. Porque quando a gente olha para o nosso mundo, quando Deus olha para o nosso mundo, Ele vê que nós estamos destruindo não só o mundo, mas a nós mesmos, porque nós nos afastamos de Deus. Isso enche o coração de Deus de dor. Por isso que Ele então nos ama. Jesus, o Deus homem, nasce em uma manjedoura. A profecia que a gente leu lá em Isaías, para morrer sobre uma cruz em nosso favor. Jesus tornou-se humano, mortal, vulnerável, passível de ser morto, e tudo isso Ele faz porque Ele nos ama. Ele se faz um para conosco. Só saberemos sobre Deus se Deus escrevesse então essas coisas para nós, e Ele escreve. Ele o faz. Ele não se limitou a apenas dar informações sobre Ele. Ele veio e caminhou conosco. Ele participa da nossa dor. Ele vem através da pessoa de Jesus e a nós hoje, pela pessoa do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, e Ele nos ama. Ele veio para endireitar não somente os nossos caminhos, mas o mundo. Ele veio dar um recomeço para tantos que andam distantes, mas quem sabe hoje é o dia em que vem a luz, como nós lemos ali, novamente citando aqui o profeta Isaías. Que esse seja o nosso dia. A gente precisa ver a luz a cada nova manhã, para que a gente entenda os caminhos de Deus para nós. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, como é maravilhoso ver que, apesar do Senhor ser esse Deus tremendo, todo-poderoso, que teria poder, por exemplo, para nos aniquilar devido ao nosso pecado, ainda assim o Senhor se faz um conosco, menos no pecado, mas o Senhor caminha conosco, o Senhor se fez como um de nós e sentiu a nossa dor, sentiu o nosso sofrimento. Aliás, a condenação que era para nós, o Senhor tomou a todo para si e nos dá então um novo começo, que a gente aproveite, que a gente se aproprie, ó Pai, da obra do Senhor na cruz, que a gente viva a partir dessa nova perspectiva de vida, a partir do Senhor,
Pensamentos, atos, planos, sonhos, atitudes, relacionamentos, apesar da nossa luta ainda contra o nosso próprio pecado, contra o Satanás também, que o Senhor nos dê força para reavaliar a nossa vida e caminhar junto ao Senhor, porque isso vai mudar completamente. Mudou a vida de tantas pessoas, mudou a minha vida, mudou a vida de tantos aqui hoje, e tem o poder para mudar a vida de tantas pessoas ainda, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é Deus conosco, caminha conosco essa semana, que a gente receba a palavra, o abraço, aquilo que o Senhor bem assim entender que a gente precisa, ó Pai. Abençoa cada uma das famílias aqui hoje, aquelas que nos acompanham pela internet, que a gente possa, de fato, olhar para o Senhor, ó Pai. É o que oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.